gente fez uma caravana de trem e ônibus. E o pessoal veio com carro. Boa. Tá. Não, Acho que a gente demoraria umas 5 horas pra chegar aqui, só deslocado da Barra Funda, já 1h30, mais 1h30 que seria da Barra Funda pra cá, mais ou menos, né? Metrô e... Não, na verdade estou fazendo essa pergunta porque eu acho que faz parte muito da realidade de muita gente que mora na cidade de Tiradentes fazer o caminho oposto diariamente para ir trabalhar em São Paulo, né? E no centro, digo, e daqui é quase fora já, né, no extremo leste da cidade. E eu acho que a gente até optou por vir também de transporte público. Da outra vez eu tinha vindo para cá de carro. Eu acho bem melhor vir de transporte público para cá, óbvio que no sábado, né, então é tudo mais vazio e tal, mas, putz, carro você dá uma baita de uma volta, a gente veio para Ayrton Senna por cima, depois desceu, daí você vem para Radial, ou seja, sei lá, o transporte público para mim tem um sinônimo de liberdade maior do que o carro, né, eu acho que é aí que as pessoas talvez confundam um pouco. Mas é uma área da cidade, quem já tinha vindo para cá alguma vez? Levanta a mão. 2 pessoas, né? Eu acho que é uma outra realidade também do que a gente está acostumado, né? Sair da nossa bolha um pouco dos projetos, até que o Arquitetura Paulistana costuma visitar, que acaba meio concentrado na zona oeste, centro e tal. A Zona Sul é uma área que a gente nunca foi muito também. Acho que o mais longe da Zona Sul que a gente foi o Sesc Santo Amaro, que não é tão... ainda tem... A gente nunca foi para o Grajaú, para as áreas mais... O Cantinho do Céu é um lugar que a gente está flertando de ir, o Boldarini, daí a gente tem que ver como é que estão as condições lá, porque parece que também está bem detonado. Mas enfim, eu acho que pode ser uma oportunidade da gente ir também. No começo do ano eu vim aqui fazer... Eu entrei em contato com o Zico e com a Tiara, eu já vou apresentar eles direitinho, para fazer uma matéria sobre... Na verdade me convidaram para escrever sobre alguma obra contemporânea de São Paulo para uma revista italiana. E daí eu e mais, sei lá, 6 outros arquitetos, assim, e todo mundo começou a escolher meio com umas obras... o MASP, ou o Sesc Pompeia, ou as coisas meio que a gente já estava acostumado, e eu acho que para uma revista italiana é legal a gente dar uma realidade que não é que todo mundo está acostumado sempre. Então eu conversei com o Zico e eu fiz uma série de... Bom, a gente sentou um dia, conversou sobre o projeto, eu vim aqui visitar com a Tiara fez uma volta gigante com a gente, e eu acho que é uma oportunidade muito legal da gente estar aqui, o Zico contar tudo que ele já me contou aquele dia, a Tiara também explicar um pouco do dia a dia aqui, como funciona, até para a gente abrir um pouco mais os olhos também para alguns outros projetos e algumas outras atividades que acontecem na cidade. Tipo, a virada cultural teve aqui, que eu fiquei sabendo, né? Eu não sei se encheu, depois você pode até contar, mas eu vi que veio tribo de Já, né? Enfim. Então é uma área bem... que tem tem um calor aqui, né? Embora não tenha tanto investimento como em outras áreas da cidade. A Tiara, como eu já estou falando, ela é programadora do Centro de Formação Cultural da cidade de Tiradentes desde 2015. O Rogério, que está ali atrás, também trabalha aqui, ele é do setor de comunicação desde 2015, ele vai tirar umas fotos para registro. E o Zico, que eu vou ler a colinha aqui, eu não sei mexer no celular da Isa. Aqui, ó. Bom, eu estou chamando de Zico, mas é o José Hollenberger, que nem está no caderninho, de Melo Filho. Ele é formado na FAUSP em 77. Trabalhou como arquiteto na Prefeitura Paulistana entre 1979 e 2012. É professor da Universidade Anhembi Morumbi e na pós-graduação da Escola da Cidade. Ele fez o projeto em parceria com a Lara, que está na Alemanha, segundo o Zico. Bom, a Lara de Melo Souza, parece que são parentes, né? Melo Souza atuou na Secretaria de Cultura da Prefeitura Paulistana de 2007 a 2009 e atualmente integra o corpo técnico do Condefat, né? Bom, enfim, Zico, eu não sei
por onde você quer começar, se começa com a Tiara falando, mas podia contar talvez um pouco do histórico da própria cidade de Tiradentes, antes de adentrar no projeto, da questão dela ser uma cidade de dormitório, está construída em cima de uma área de preservação ambiental, enfim. Esses dados provavelmente vocês na prefeitura devem ter lidado de uma maneira mais próxima. Talvez a gente possa começar por aí. Você acha? Bom, primeiramente quero agradecer o convite do Marco, né, essa possibilidade de estar aqui com vocês. Possibilidade de estar aqui porque dificilmente eu venho aqui, né? Depois que foi inaugurado, acho que eu vim, deve ser a terceira vez. E aí está com vocês, conversando, né? Aprendendo um pouco com vocês aí também. Então, a questão da cidade de Tiradentes, eu cheguei a vir no início da cidade de Tiradentes, muito antes do projeto do Centro Cultural. Eu trabalhava já na prefeitura e um dia, isso há mais de 25 anos atrás, a gente tinha ouvido falar que havia uma grande construção de um conjunto habitacional, havia a construção de um grande conjunto habitacional na Zona Leste, muito distante, e aí a gente veio conhecer a cidade de Tiradentes, né? Era assustador, porque eram edifícios de habitação em grande número, né? Um mundaréu de gente e nenhuma infraestrutura. Essa distância que nós estamos falando aqui, né, que é mais ou menos clara para todo mundo, não havia nenhuma linha de ônibus. O transporte todo era feito umas peruas combis, umas vanzinhas que haviam, né? E era uma coisa inacreditável, né? Se fazer uma cidade, se fazer um conjunto, porque ela já nasceu muito grande, tão distante e sem nenhuma infraestrutura. Bom, aí passou muito tempo, que aí já foi o tempo que eu tive um contato com a cidade de Tiradentes através do Centro Cultural, né, do projeto Centro Cultural. Contar um pouquinho esse início. Eu trabalhava no DPH, da Secretaria de Cultura da Prefeitura. O DPH é o Departamento do Patrimônio Histórico, né? Então eu era arquiteto do Departamento do Patrimônio Histórico e então evidentemente trabalhava com a questão da preservação. E o secretário de Cultura na época era o Carlos Augusto Calil, né? Uma pessoa conhecida, uma pessoa muito interessante. E eu tinha começado a conhecer o Calil, assim, meio por acaso, e a gente tinha, já desde o início, teve uma certa empatia, e eu fiquei muito animado, que ele era um sujeito muito entusiasmado, ele queria fazer um monte de coisa, né? Pra vocês terem uma ideia, assim, para ficar mais claro quem que é ele é o sujeito que inventou a virada cultural, né? Acho que o acontecimento mais importante de cultura urbana do Brasil, né? E aí, esse entusiasmo dele era contagiante. Quando você trabalha no serviço público, essas coisas são muito importantes, né? Você não perder o entusiasmo, a vontade de fazer as coisas. E o Calil começou a me mostrar umas coisas que ele queria fazer, uma das coisas era o Centro Cultural. E ele falou assim, você topa fazer? É evidente, né? Que eu topava fazer. Mas veja, eu trabalhava no DPH, eu tinha lá minhas funções, né? Fazia projetos ligados à preservação, tinha um monte de coisa para fazer, mas não queria perder essa oportunidade. E a Lara, a coautora do projeto, era uma menina de 20 e poucos anos, não sei nem se no começo do projeto do Cidade de Tiradentes ela não era estagiária, ela entrou lá no DPH como estagiária, uma pernambucana porreta, também muito animada, e a gente começou a trabalhar junto. Aí ela, falei para ela do Cidade de Tiradentes, então vamos fazer. Então a Cidade de Tiradentes surgiu assim, numas horas meio extras, sabe? A gente trabalhava, ficava um pouco depois do tempo do trabalho, roubava um pouco do tempo do DPH também, era inevitável. E começamos a desenhar o Cidade de Tiradentes e tal, Paraná.
começamos a ter contato aqui com Cidade Tiradentes. E aí viemos para cá algumas vezes, tivemos contato com o subprefeito, que também era uma pessoa muito interessante, e ele então falava que queria fazer um edifício mais ou menos nesse bairro, né? Que ele achava que era o bairro que tinha menos presença do Estado, né? Não havia nenhum equipamento do Estado naquela época aqui. E a ideia do Calil de fazer um centro cultural grande aqui é porque um lugar desse tamanho, 200 mil, ninguém nunca me falou, 200 mil, tem gente que fala 300 mil pessoas que moram aqui, não havia nenhum equipamento da Secretaria de Cultura do município, né? Nem do Estado. Depois surgiram os CELs, que não são propriamente equipamentos culturais, são equipamentos ligados à educação com atividades culturais também. Mas então, né, um lugar com 200 mil pessoas, um bairro da cidade, sem nenhum equipamento cultural, então isso virou uma prioridade da administração, e foi aí que eu comecei a vir para cá, né? E acho que fala um pouco a seguir como é que foi esses primeiros contatos, talvez. Pode seguir. Vamos seguir? Vamos. Então vamos lá. Bom, aí então toca vir para a cidade de Tiradentes, né? E primeira coisa, eu fiquei absolutamente surpreso de ver a quantidade de atividades culturais que tinha aqui. Eu não fazia a menor ideia, né? Bom, aí vimos, né, entramos em contato com pessoas ligadas a rap, ligadas a grafite. Até aí estava dentro do esperado, né? Eu não tinha muita dimensão da coisa, comecei a ver. Mas teve uma coisa que me surpreendeu muito, talvez a Tiara saiba disso melhor hoje em dia como é que é, porque eu nunca mais tive contato, mas havia muitos grupos de cinema, veja só, que eram pessoas que estudavam cinema e produziam filmes, e participavam de festivais, e alguns premiados. Então eu comecei a ver que havia uma diversidade cultural aqui surpreendente e com muita dificuldade de expressão, né? Chegamos a visitar alguns centrinhos desses grupos, que eram eles mesmos que organizavam, né? Não havia, né, nenhuma participação pública, oficial, digamos assim, né? Eu lembro que a gente foi visitar um desses, era absolutamente improvisado, uma sala pequena, né, com uma biblioteca feita de livros doados, né, uma coisa muito simples, né? E nesse dia que nós fomos lá, eles puseram o filme Rocco e seus Irmãos, não sei, um clássico italiano, um filme lindíssimo. E aí a gente ficou lá vendo um pouco do filme e tal, e ficou percorrendo esses lugares. E aí de olho nesse bairro, que era o que o subprefeito, que infelizmente eu esqueço o nome, achava que era o lugar para se fazer o edifício. A primeira oportunidade que a gente viu de uma área foi o terreno exatamente aqui do lado, que é uma indústria que deve estar parada, não? Está funcionando? Então é um terreno grande, um pouco menor do que esse talvez, e uma fábrica que naquela época pelo menos ela estava quase fechando. Era uma fábrica de estojos de óculos, e os chineses tinham acabado com a fábrica, né? O preço do estojo chinês era muito mais barato. O dono estava inclusive louco para vender. Quando a gente apareceu lá com a perspectiva de comprar a fábrica para fazer o centro cultural, ele ficou animadíssimo, estava louco para passar aquilo para frente. E, bom, aí, a ideia era o seguinte: a gente precisava começar esse centro cultural e terminar na administração do Calil, né? A gente tinha muito medo de começar um negócio desse, como a gente sabe que acontece muito, e a coisa ficar pelo caminho. Então, uma primeira possibilidade era pegar o prédio da fábrica e transformá-lo, né? A prefeitura já tinha algumas experiências nesse sentido. Não sei se vocês conhecem lá na Zona Norte, na Cachoeirinha, tem o Centro da Juventude. Você conhece, né? Então, lá também era um prédio abandonado, no caso, era um prédio já da prefeitura, era
tinha sido feito para ser um mercado, alguma coisa do tipo, e foi adaptado para um centro cultural, até uma adaptação muito bacana, uma adaptação difícil e tal. Bom, Quem que era o prefeito, né? do centro cultural esse daí, não, bom, no tempo disso Aqui. daqui era o Kassab, né? Era o Kassab. Bom, aí vai para cá, vai para lá, acabamos vendo esse terreno, então vamos pegar esse terreno, vamos fazer um projeto rápido, aquela história, né? O mais rápido possível, porque nós vamos dar prioridade máxima a esse negócio daqui. Nós temos que fazer esse edifício, né, nessa administração. Aí tocamos a fazer o projeto, né? O Calil tinha uma ideia de criar um pequeno núcleo de projetos separado do organograma geral da Secretaria. Então a ideia era que a gente saísse do DPH para fazer esse trabalho e alguns outros, porque aí começaram a pintar uma série de ideias, né? A gente fez muitos projetos nessa época, muitos executados. Para vocês terem um pouco a dimensão também das pretensões que a gente tinha, foi na administração do Calil, por ideia dele, que foi feita a Praça das Artes, né? Então, uma obra daquele vulto, naquele lugar, né? Uma área abandonada da cidade, na esquina da São João com Anhangabaú. Então, foi também dessa vontade de fazer coisas. No meio do caminho ficaram uma série de projetos muito interessantes que não conseguiram ser viabilizados. Bom, então começamos a fazer o projeto, aí tinha esse terreno. Nessa obra houve uma parte do dinheiro para a construção que veio do governo provincial lá da França, de Île-de-France, né? Eles deram uma parte, então volta e meia os franceses vinham aqui também, então conhecer o terreno, também fizeram filmes e a gente fez uma série de discussões sobre equipamentos na periferia, lá na França, em Paris em especial. Isso daqui, né, foram conversas interessantes. E aí a gente continuou o projeto, foi muito tumultuado, né? Um projeto dessa dimensão, nesse lugar, vocês podem imaginar, era um dos primeiros grandes projetos da administração, então tinha muita gente dando palpite. Era necessário também, né, que houvesse isso, porque haviam coisas específicas. E dentre essas coisas específicas, a mais importante era que a ideia não era um centro cultural convencional, era um centro de formação cultural, né? E eu acho isso muito interessante, né? Então a ideia era que houvessem, além do que seria de se esperar de um programa de equipamento cultural, área de exposição, cinema, teatro, houvesse o que está ali em cima naquele correr ali, houvesse locais para formar mão de obra para trabalhar com atividades artísticas, né? O Calil dizia que havia um potencial muito grande de emprego na área de teatro, de cinema, né? Ele é um sujeito ligado a cinema, ele dizia que volta e meia os produtores não achavam mão de obra para trabalhar nisso. E a ideia dele era a seguinte, era uma ideia muito interessante. O cara fazia um curso de figurino para teatro, né? E essa pessoa, durante o curso, ela aprendia corte e costura, né? No mínimo. E se ela não conseguisse se engajar num trabalho ligado a figurinos mesmo, ela ia virar uma costureira do bairro, ia ter um jeito de ganhar dinheiro. O cara da iluminação do teatro, que fazia esse curso, ele ia ter noções básicas de eletricista e podia ser o eletricista do bairro. Então é uma ideia muito curiosa, né? Você juntar cultura com formação, né? E que era, creio que até hoje aliás, tenho quase certeza, a questão do emprego em Cidade de Tiradentes, uma questão da mais alta seriedade, né? As pessoas terem que se deslocar daqui para trabalharem nas áreas mais centrais da cidade é algo, né, que a gente pode imaginar a dimensão do problema. Ter emprego aqui, né, ter possibilidades do cara se formar aqui e depois trabalhar no próprio bairro, parecia muito interessante, né?
o projeto do Centro Cultural foi feito muito, então, pensando nisso, né? A grosso modo, o mais importante do projeto para a gente entender. A gente tinha, então, esse terreno. Esse terreno, ele tinha um problema que era o desnível, né? Tem um desnível entre a parte mais alta aqui e a avenida, que é o principal elo de ligação, onde passa o transporte coletivo, de 12 metros, né? E a ideia, então, era, né, como fazer uma apropriação desse terreno, como fazer com que a pessoa se sentisse convidada a possuir todo esse terreno, né? Que havia aí também uma questão que eu não falei, que é importante, que era o seguinte: isso daí arquitetos sabem das experiências, principalmente na Colômbia, né, que são muito divulgadas, experiências muito interessantes de você ter um equipamento cultural junto a uma área verde, né? Então a gente achou que isso aqui também seria muito importante. E então a ideia do edifício do Centro Cultural, o projeto dele, o espírito principal, é essa ligação, né? Eu tornar convidativo esse acesso, né? Passando por dentro do Centro Cultural, esse acesso também a essas áreas verdes, que a gente tinha ideia que isso ia ser um forte atrativo, né? Então essa combinação, o cara vem para andar de bicicleta, para jogar bola e passa por dentro do Centro Cultural, ou o cara vem no Centro Cultural e vai jogar bola ali do lado também, ou aqui em frente, como vocês puderam ver. Então, vamos dizer assim, o partido do projeto seria um percurso que vencesse esse desnível e um percurso que o tempo todo fosse expondo as atividades, né? Uma outra questão séria é uma certa postura desconfiada das pessoas em relação à questão da cultura, né? Às vezes a cultura parece uma coisa que eu tenho que vestir uma roupa melhor, ter uma outra postura, né? Eu vou no museu agora, alguma coisa do tipo. Então a ideia era que tivesse uma transparência das atividades, do pessoal se sentir à vontade, né, de percorrer o edifício e tal. Então, essa é a ideia principal do projeto. Ô Zico, só uma coisa, vocês viram a maquete lá na entrada, vocês repararam? A maquete pega uma área que é o centro e tem um terreno gigantesco que vai para o outro bairro, né? Na verdade, esse terreno quase comunica dois bairros, né? 2, 3, não sei, 4. O terreno de trás já fazia parte do projeto também. Ele foi comprado junto e foi projetado junto. E o programa de lá seria programa de lazer, assim. Isso. Quadras, skate. Tem um riozinho que fecha no fundo, né? Então tem uma área de preservação que, né, tem um recuo legal que é obedecido, né? Aí tem skate, tem quadra. Tinha a ideia de um equipamento circense, né? E acabou não acontecendo, me parece, da forma que foi previsto. E houve, até onde eu sei, uma apropriação muito interessante. O pessoal de bicicleta, né? Usa muito essa área. A gente não tinha pensado nisso, né? E tinha mais uma questão também, nesse item da área verde, que é a importância, né, da preservação ambiental em Cidade de Tiradentes. Vocês talvez tenham visto, tem vários registros, né, vários testemunhos de mata nativa muito bonita, né? Isso daqui então é a Mata Atlântica, né? Que a preservação do que restou seria muito importante. Então há inclusive um trecho que foi preservado, houve uma série de cuidados, transplantes de algumas árvores que eram importantes, que estavam no terreno para esse lugar, né? Eu não sei como ele está hoje em dia, mas havia essa preocupação e havia a ideia que a discussão da questão ambiental também fosse importante. Mais uma coisinha que é geral e que também é legal para a gente pensar. Uma outra questão que também é meio determinante no projeto foi, nessas conversas, a gente começou a ter
conversa com esses grupos ligados à cultura, com a população em geral e tal, era às vezes um sentimento de uma certa baixa autoestima, né? Que Cidade Tiradentes pudesse representar uma coisa que fosse dentro da cidade, né? Já afastado, já menor, né? Então isso era uma coisa que também a gente levou em conta e a gente colocava como muito importante. Eu vi que a coisa não aconteceu muito bem que nem a gente pensou, faz parte. Mas havia então, surgiu a ideia nessas discussões com a população da criação de um centro de memória de Cidade Tiradentes, né? Isso daí, vários desejos que a gente fez, às vezes ele era um negócio assim mais chamativo do projeto. Acabou ficando mais discreto, mas quando a gente entra no centro, né, do lado direito para quem entra, você tem a biblioteca. E do lado esquerdo, a primeira sala, uma sala transparente também, seria esse centro de memória, né? A ideia era um lugar que se recolhesse depoimentos das pessoas, porque Cidade Tiradentes tem uma coisa que é muito interessante. Ela tem 30 anos, né? Então, os primeiros moradores estão aí, né? Tinha um sujeito que nos acompanhava nessas discussões, que era um fotógrafo, ele fotografava tudo. E um dia ele mostrou parte do acervo fotográfico que ele tinha. Ele tinha fotos, né, desde os primeiros momentos de Cidade Tiradentes, né? Então, a ideia era ter esse acervo, ter essas histórias, né? A gente deu a ideia, algumas vezes a gente pensou, mas acabou não rolando. A ideia era fazer uma maquete bem grande de toda a Cidade de Tiradentes, né? E o sujeito identificar, eu moro aqui, a paisagem, assim, né? Ele tem uma identidade com esse lugar, né? Então, essa ideia da memória, de ter um lugar que recolhesse essa memória e, eventualmente, isso fosse combustível, material para eventuais atividades culturais, também foi uma coisa muito considerada no projeto. O programa, então, foi montado por vocês, assim, né? Foi montado pela gente. Não existia na cidade um outro centro de formação cultural. E isso veio de alguma referência externa, assim, ou foi... Porque você falou dos projetos na Colômbia, né, que certamente foram uma referência na hora. Mas para montar o programa foi uma coisa... uma tentativa de... Eu posso estar enganado, né? Essa história da questão da formação era uma ideia do Calil, né, do secretário de Cultura. Eu posso estar enganado, mas eu acho que não haviam situações semelhantes. Posso estar esquecido, né? Mas eu acho que foi fundamentalmente uma ideia do Calil, né? Legal. Que digo até que foi visto com muito descrédito, né? Porque a ideia era fazer a formação e dar para o cara um certificado. Como é que a gente vai dar um certificado, né? Obrigado. Aí a gente visitou o Senai, o Sesc, para ver como é que funcionava isso do ponto de vista legal, do ponto de vista pedagógico, né? A gente teria que ter, não simplesmente nessas oficinas, artistas que exercessem atividades artísticas com os alunos, mas teríamos que ter professores, de fato, né? Que dessem um curso, que fosse reconhecido, né, pela Secretaria de Educação, sei lá, né? Então, essa junção é muito curiosa, né? E o Calil falava uma coisa também que eu acho muito interessante para nós arquitetos pensar. Ele falava assim, olha, não é uma escola, não pode ser uma escola, é um lugar da cultura. Porque a escola, a grosso modo, é um lugar que forma o sujeito para ele atuar na sociedade. E o centro cultural é um lugar para a crítica dessa sociedade. Não é algo tão ligado à produção, né? Ele não deve ter a pretensão de formar um sujeito para a sociedade que existe. Pelo contrário, né? É um lugar para colocar inquietação na cabeça do sujeito. Então, ainda havia essa visão também para ajudar ou para deixar mais difícil, né, essa questão da formação e da cultura, né?
Então, a dificuldade da montagem desse programa que eu estou falando, os vai-e-vens do projeto foram terríveis, né? Houveram vários desenhos e eles foram mudados, inclusive porque as pessoas estavam formando a ideia de como isso deveria acontecer, como isso deveria ser. Vou fazer um paralelo, passar a bola para a Tiara agora. O Zico falou de como foi pensado o programa, né? De essas reuniões, essas conversas, essas pesquisas todas. E você está trabalhando aqui, e o que de fato do que foi pensado você consegue ver aqui no centro? Porque faz muita diferença, né? Eu acho que, por exemplo, hoje é um dia que está vazio, não sei se vai ter atividade, o que vai ter de atividade, se durante a semana é ativo, como é que é? Quais foram as expectativas aí cumpridas ou não alcançadas? Eu acho que tem uma coisa que é interessante da gente ter em mente, assim, que são tempos diferentes, né? O tempo da arquitetura é um projeto de construção, de execução, e o tempo da administração é outro, né? Da gestão, de colocar as coisas para funcionar. E infelizmente esse delay gera inúmeras outras coisas, né? Porque o projeto, como o Zico falou, é muito interessante ouvi-lo também, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade, que é muito legal. Pensar também, quem está aqui dentro, né? Quando a gente chega e começa a trabalhar e começa a usar os espaços e ocupar, né? A gente tem essa memória, né? No próprio espaço, né? Eu percebo que essa sala é uma sala para o curso técnico de iluminação, ela tem um mezanino e tal, mas não tem o equipamento ainda, porque ainda não liberou o orçamento para compra do equipamento para equipar o espaço. Então você tem o espaço, mas não tem como executar o curso. A mesma coisa em relação à própria equipe, né? Como consta na apresentação, eu entrei aqui em 2015, o Rogério também entrou nessa época, foi um período em que a gente teve uma ampliação da equipe e da formação da equipe de fato, pensando o projeto original, que era ser um espaço de formação cultural. Então a gente teve, de fato, núcleos pensando só a comunicação, pensando só a biblioteca, pensando nas atividades culturais de expansão, né, de extensão, e as atividades culturais de formação. Então a gente começou a estruturar o espaço em 2015, 2 anos após a abertura do prédio. Então, esses tempos, né, são diferentes, é legal ressaltar. De 2015 para cá, então, foi quando teve essa ampliação da equipe, não que não tivesse ocorrido nada antes, tá, gente? Né? Vou deixar bem frisado. Já a ocupação do espaço aconteceu com diversos projetos, com programação, né, e com cinema funcionando, com os cursos, oficinas e os projetos da Secretaria que a gente já recebia aqui desde o início. Mas aí a gente conseguiu ter um fôlego maior para ir na potência toda do espaço. A gente ainda não chegou no 100%, por conta justamente disso, limitação orçamento, limitação equipe, porque se a gente for olhar o espaço, vocês vão dar uma circulada ainda geral, subir um pouco mais, ver o parque, a ocupação desse espaço é possível em um número como foi o da virada. A gente tinha 5.000 pessoas aqui para ver os shows, a gente tinha mais gente aqui do que nos palcos do centro. E se você for olhar a comunidade, né, na época da construção, a cidade de Tiradentes estava, né, pelo último censo, 200.000 habitantes. Hoje a gente sabe que, além da ampliação do número do próprio censo, mas a gente sabe também as áreas de ocupação que não são registradas. Né? Então, a gente tem uma ideia que esse número está quase dobrado hoje, né, aqui na cidade de Tiradentes. Então, é uma das regiões mais habitadas, né, da cidade. E qual é a presença do Estado? Né? Então, são essas as questões que a gente tem aqui o tempo todo pulsando dentro do espaço, quando a gente circula aqui, quando a gente pensa a programação do espaço, quando a gente pensa as discussões.
tem um outro ponto aqui que é interessante, é que eu estou tentando retomar também assim, falando do Zico. Tem outro ponto que é interessante também, que toda a participação no projeto tem muita participação dos moradores, né, da comunidade, né? Eu acho que na fala dele só parece, a gente visitou um espaço, tinha um rapaz que acompanhou com a gente, então assim, o espaço aqui, ele já, antes do espaço existir, né, a comunidade já realizava os fóruns de cultura, a gente já tinha discussão acontecendo aqui, a gente tem espaços, além dos grupos de cinema, a gente tem a galera do teatro, que é muito forte aqui na região, né? A gente tem a referência, né, o Pombas Urbanas, que é a referência de centro cultural da cidade de Tiradentes, não é presença do Estado, não é um espaço público no sentido de ser administração pública. Ele é público porque ele é acessível, né? Um grupo de teatro que do grupo se formaram outros grupos, se formou uma escola, se formou um espaço, se formou um centro cultural, e o Instituto Pombas Urbanas foi virando isso, né? Hoje são 4 grupos que coabitam lá, e eles têm toda essa ideia de também ser um espaço de apresentações, também ser um espaço de cursos, de formação. A gente já tem outras gerações do pessoal do teatro lá, e é uma ONG, né? Eles foram por conta própria e caminharam, né, duras penas. A gente tem também a Biblioteca Solano Trindade, a primeira biblioteca do bairro, uma biblioteca comunitária, né, também parte de um grupo, de um coletivo político, militante, que fez a coisa acontecer. Essa daqui é a primeira biblioteca do bairro. Né? Oficial, assim, pública, é a primeira. Então, tudo que é conquistado na cidade de Tiradentes é conquistado, né? A população vai atrás, se organiza, milita e corre atrás disso. A mesma coisa a militância de lutas por habitação popular. Né? O pessoal veio para cá no impulso de praticamente ser afastado do centro, né? Você construir os prédios da Coab numa escala gigantesca e trazer essa população para cá sem ter infraestrutura nenhuma. No segundo momento da cidade de Tiradentes, você já vê acontecendo o contrário, o movimento de moradia, pedindo a moradia para cá, os mutirões de casa já no governo da Erundina aconteceram aqui por conta dessa militância do movimento de moradia, e até hoje a gente tem MTST lutando. Vocês chegaram, acho que semanas depois da desocupação aqui do lado, tinha uma ocupação no terreno, vocês viram algumas, ainda tem algum resquício lá, né, na avenida. Então, assim, é muito latente a luta aqui, por tudo na cidade de Tiradentes é conquistado. A população não está recebendo nada, a água. Então, o movimento cultural aqui também é um movimento totalmente atrelado a essas lutas. E esse espaço é uma conquista. Esse espaço, vocês foram atrás da Secretaria da Cultura, vocês foram atrás para batalhar por esse espaço, então tudo aqui é conquistado. Esse espaço também foi uma conquista de vocês? Ou foi o... Ele falou a partir do projeto do Calil. Eu queria saber, antes desse projeto do Calil, se teve uma procura de vocês? Olha, antes da falando que teve uma conquista. Antes do projeto, existe a movimentação. Existe a movimentação dos fóruns de cultura. Fórum de Cultura da Zona Leste, um fórum que é um dos mais fortes, né? A Zona Sul também está ali, né? Super atuante. Quando começam a se discutir lá atrás, os primeiros encontros para discutir plano municipal de cultura, para discutir a cultura na cidade, isso vem antes até desse processo. Não. E os fóruns, eles têm essa participação mesmo de cobrar. Eu acho que não tenha sido uma ação tão direta, no sentido de que nós queremos um centro cultural com essa característica neste bairro do distrito de Cidade de Tiradentes. Mas tem esse radar. Né? O secretário, quando ele percebe que Cidade de Tiradentes precisa de um equipamento de cultura público, é porque já estava borbulhando. Você me permite, acho que é exatamente isso. Quer dizer, há uma consciência da carência, né, que não há nenhum equipamento, e também de um reconhecimento de uma certa efervescência cultural. Né? Então, dessa forma como a Tiara está explicando, acho que isso também tem que ser levado em conta, sem dúvida.
é engraçado que você vê esse equipamento hoje, daí vem uma outra questão que você coloca também, mas o equipamento tá vazio, né, nesse horário e tudo. A gente tem, né, o Rogério sabe bem, né, ele é da comunicação, a gente tem um empenho assim, muito grande de fazer a informação chegar. De o que é, primeiro, o que é esse prédio, né? Ele não, né, às vezes as pessoas passam, não tem ainda essa comunicação, que daí também, de novo, são os tempos, né, do projeto. O projeto foi executado, mas e a comunicação visual do prédio, né? Ter um letreiro na fachada, tudo isso levou-se um tempo, né? Tem que procurar outro orçamento que venha de outro canto. Tem todo um jogo, que é um jogo de quase burocrático para a gente conseguir executar tudo, mas tem essa questão também da gente conseguir fazer a informação circular, as pessoas saberem que o espaço está aqui, está aberto e está acontecendo. A gente acha que tem que pagar para ver o cinema. Muita gente acha que tem que pagar. O tempo todo falando, não, é gratuito, não paga nada. Como aqui é um bairro muito carente, as pessoas nunca tiveram nada, isso desse tamanho, um monte de coisa de graça, as pessoas acham estranho, sabe? Você poder ir ao cinema, ver um filme que estava, que nem nós tínhamos aqui a Bela Fera, todas as sessões lotadas, sabe? O filme está no cinema, a gente está no cinema. Então, se o cara vir ver de graça, vai comer, é verdade, não, é de graça, pode ir aqui. E a pessoa, às vezes ela só acredita quando ela chega aqui, que ela entra lá, que ela não paga o ingresso, ela vê que é de graça. Às vezes ela tem uma desconfiança, né? Não, é gratuito, pode acessar o Fab Lab, que é gratuito, né? Que nem o show do filme de diabo, não vai pagar nada. É uma luta constante pra gente trazer as pessoas pra cá, mesmo com a programação, atividades formativas. Ainda a comunidade, às vezes ela não acha que isso aqui não pertence a eles. As coisas de, sabe, de aquele complexo de, não, sabe, isso aqui é muito grande pra mim, sabe, o que eu vou fazer lá, sabe? Então, a nossa luta é muito grande. Eu trabalhei um tempo, tudo na minha vida se conta em décadas, né? Volta e meia eu falo. Trabalhei então um tempo na Secretaria de Cultura e pude ver isso daí que o Rogério está falando muito claramente. Você tinha lá um equipamento cultural que tinha lá uma frequência, equipamento do bairro. Aí você ia lá e reformava. Isso era nos equipamentos, foram os ônibus biblioteca também. A gente fez um projeto de reforma dos ônibus biblioteca. Aí quando ficava pronto a obra, ou no caso dos ônibus, né, a gente ficava todo satisfeito de inaugurar, volta e meia aparecia o público e dizia assim, não vamos vir mais aqui, porque agora nós vamos ter que pagar. É muito engraçado essa relação direta. Né? Esses coletivos que já existem aqui, se apropriaram desse espaço aqui, ou eles ainda estão no espaço deles? Porque eu acho que, de repente, vocês conseguirem trazer esses coletivos que já existem cá, eles vão chamar as pessoas e eles vão começar a movimentar. A gente tem alguns coletivos que eles continuam nos espaços que são espaços construídos, conquistados, e a ideia também não é a gente, né, que eles deixem de existir, porque eles atendem outras regiões do bairro. Mas a gente tem um exemplo hoje. Hoje a gente recebe o Forçativa, o Sarau do Forçativa, que é dessa biblioteca que eu falei, Solano Trindade. Vai acontecer hoje aqui na nossa biblioteca. Uma vez por mês eles vêm realizar o Sarau, Resistência Preta aqui. E o restante do mês eles fazem atividades lá no Solano, né? Então tem essa conversa. O próprio pessoal do Pombas Urbanas, né, que eu falei que é uma referência porque eles já têm décadas, né, de atuação aqui no bairro, mas o Pombas Urbanas ele funciona, tem programação normal, mas ele tem atividades de formação que acontecem aqui. Os Jovens Urbanos é um programa, tem 2 turmas aqui e o restante das turmas lá. Então, os coletivos, a gente consegue estreitar a conversa direto. Eu acho que o nosso desafio hoje, que a gente está conquistando, né, aos poucos, e já tem uma conquista, né, a gente vê isso em dados, até a quantidade de público que a gente consegue ter aqui hoje, do que até quando eu entrei em 2015, é justamente essa comunidade aqui, né? Porque os coletivos, a galera da cultura, eles conseguem nos encontrar. Porque eles, inclusive, participaram disso, né? De ver o prédio ser construído, mas abriu, mas ainda não tem atividade. Quando que vai ter atividade? De começar a cobrar. O Fórum Participativo do Centro de Formação abriu junto com o espaço. Então já tinha um espaço de escuta para a população vir, e até hoje funciona o fórum, né?
também reunião sempre aos sábados, eles vêm para falar, olha, o que a gente quer para o espaço, o que está faltando ainda. Então, a presença e a cobrança da população é constante. Tem um outro aspecto que é a continuidade. Né? Ano passado nós tínhamos aqui o Circuito Municipal de Cultura, né? Um programa que leva atividades culturais para o espaço. No segundo semestre, o circuito foi paralisado por conta do período eleitoral. Ou seja, nós ficamos sem receber nada. Assim. Tudo que vem é porque era parceria. Tinha só no final de semana espetáculo de teatro. De repente ele para de ter espetáculo de teatro. Aí depois de 4 meses você retorna. Você reconquistar um público. Entendeu? Então assim, a gente vem uma crescente de atividade e para. Sabe? Tem que de novo abrir um processo, abrir um edital para o cinema, saber. Ele não é contínuo. Ele para, continua. Sabe? Então isso pro público também é ruim. Porque uma hora tem muita coisa, depois ele fica um período sem ter muita coisa. Aí ele fica, pô, mas tem, hora não tem, eu vou lá, agora não tem nada. Aí eu só no outro mês talvez tenha. Então daí isso também fica meio é um quebrado. problema que a gente enfrenta bastante em relação a isso, né? A continuidade das ações, tipo, o ano inteiro, sabe? De programação ininterrupta. Uma outra coisa também em relação ao projeto, e ao projeto original, né, que você apresentou, esse ano a gente vai ter, pela primeira vez, agora no segundo semestre, os cursos da área técnica. Ah, vai ter. Chegou. A gente está com o edital aberto agora para os profissionais que vão dar esse curso. Até divulgo para vocês conhecerem alguém das áreas. Ah, legal. Iluminação, figurino. Tá no site lá do... Tá no nosso Facebook, no site. Tem lá o edital. Para os profissionais, né? Esse segundo semestre a gente ainda não recebe o técnico de nível médio, né? O formato, né, de 2 anos, mas a gente vai receber um curso já profissionalizante, mais curto, né, que é o FIC, que é a formação continuada. Então ele é um curso de 3 meses, 160 horas, nessas áreas, iluminação, sonoplastia, cenotecnia, maquiador cênico, com outro auxiliar de biblioteca. Então quer dizer que vocês conseguiram os equipamentos para alguns? Alguns. A gente vai usar, ainda não está com tudo, a gente vai usar o que a gente já tem do teatro, marcenaria do Fabilab, e a gente recebeu as máquinas para corte e costura. Então a gente vai começar com corte e costura básico, para depois ter o curso de figurino. Legal. Então a gente tá começando a ser implementado isso, e aí através, aí, como eu disse, são esses caminhos que são outros tempos, outros caminhos. A gente está recebendo esses cursos através do Pronatec, né, da iniciativa da Secretaria do Trabalho, porque esse equipamento, em 2015, que foi quando teve essa mudança de equipe, tudo foi quando o equipamento deixou de ser integralmente da Secretaria de Cultura. Ele é o único equipamento da Secretaria de Cultura que tem essa característica. A gestão dele é compartilhada entre a Secretaria de Cultura e uma fundação, que é a Fundatec, Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, que faz a manutenção do espaço, e essas atividades técnicas ficam por conta da fundação. Toda a formação cultural livre, né, e a programação cultural fica com a Secretaria de Cultura, né, porque daí a gente, depois de alguns anos de execução e mudanças muitas, né, de gestão, e não só a gestão da prefeitura, mas gestão interna também, né, do equipamento, gestão da secretaria, tudo, percebeu-se que esse aporte para o curso técnico a gente não conseguiria dentro da Secretaria de Cultura ainda, que é o aporte financeiro mesmo, recurso recurso destinado à cultura, a gente sabe que é uma parcela muito pequena, né, do orçamento da cidade, então não daria conta de implementar esse curso. Por isso que teve esse jogo com a fundação, com a Secretaria do Trabalho, e aí é hoje a gente consegue trazer. Mas aí a gente vai trazer agora o segundo semestre, vai ser a primeira experiência. Legal. Então, essas características do projeto original vão voltando aos poucos, né? Algumas a gente já sabe que a gente não consegue resgatar, e também não é a ideia, porque já mudou, que é, por exemplo, essa área do circo mesmo, né, que deu de exemplo. A gente tinha no plano a compra do espaço, né, de ter o picadeiro ali, de ser essa ocupação. A gente até hoje chama o espaço de área circo, né? O show vai ser na área circo, né? Então, nunca teve. A área circo que, né, é uma loucura. Mas a ideia era ter um circo escola ali e tudo, né? Mas a ocupação é feita pelas pessoas. Então, também é isso, né? É uma obra, mas ela se muda, então modifica, é dinâmico. O pessoal vai lá e usa. A gente falou, imagina a gente colocar aqui um picadeiro
colocar, né, a tenda em cima e fechar esse espaço e a galera não poder mais andar de skate. Eles trazem os obstáculos, para vocês terem uma ideia. A gente tem um obstáculo ali que Eles não sabe de onde fabricam, veio, né? foi eles que trouxeram. Não foi o Centro Cultural que colocou ali. O pessoal trouxe e eles usam e eles mantêm o espaço. Eles têm. Então, assim, não seria também o papel de um espaço que é público falar, olha, então, vocês estão usando assim, mas é o jeito errado de usar. A gente vai mostrar o jeito certo. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia nem do projeto e nem do que o Centro Cultural quer depois de aberto. Então tem coisas que realmente modificaram e a gente vai manter, né, a cara nova. Tem outras coisas que a gente já vê que ainda não conseguiu executar, mas a ideia é executar como era originalmente a ideia. Essa parte principalmente da formação cultural mais profissionalizante. Né? Isso é legal ver funcionando, né? Ver se vai ter resultado até pro bairro. Exato, porque como isso você falou. Vai ter uma resposta e tem uma significância muito grande, assim, você tá nesse espaço oferecer uma formação de qualidade, também não é mão de obra só para é o cara da iluminação que só vai montar, não, é o cara que vai fazer o desenho de iluminação, o cara que vai fazer desenho de cena, o cara que vai saber, né, ter a leitura do que é a peça, como que eu monto a iluminação, qual a importância disso. Então, não é uma formação oferecida, né, para gerar mão de obra barata, né? Que é isso que a gente não quer, porque é isso que essa população merece, é uma coisa de qualidade. Né? E aí nesse ponto tem uma outra questão também que eu coloco só na roda, aí é muito pessoal minha, mais do que comum, né? Falando em nome do Centro Cultural. Mas você pensar também que esse espaço, com o tamanho que tem, o tamanho do projeto, é uma loucura, né? Para quem conhece a cidade, circula, não tem outro como esse aqui, né? A gente fala, né, do CCJ lá na Zona Norte, que tem uma programação parecida com a nossa, tem um formato parecido, mas o espaço, a dimensão do espaço, a dimensão do projeto, são poucos. Aqui a gente está pau a pau com o Centro Cultural São Paulo, né? E está aqui, né? Então, é uma coisa que mexe muito comigo, é pensar assim, como demonstrar, deixar claro para a cidade, não só para os moradores da cidade de Tiradentes, o quanto esse espaço é um espaço de referência, de excelência, né? Está no fundão do bairro mesmo. Exato, Na parte porque central do bairro. não é só uma ocupação dos moradores da cidade de Tiradentes que tem que ocupar mesmo porque é deles, mas é uma ocupação de toda a cidade. O que faz? Porque uma pessoa de Itaquera vai até o CCSP ver um show e não vem até aqui. O que faz esse deslocamento? Que de Itaquera para cá é muito mais fácil, né? Então, como fazer essa ocupação da cidade acontecer quando as periferias têm os espaços de excelência? É que o lance é a programação, né? O investimento que se dá ao Centro Cultural São Paulo é muito maior do que o investimento que se dá aqui. O espaço, concordo, pau a pau, tanto de qualidade como de tamanho, de quantidade de espaço, né? E aliás, eu acho que aqui tem até, para mim, essa integração com o campo de futebol, que pode gerar uma coisa muito maior, sabe? Show, dá para fazer show para não sei quantas mil pessoas se usar isso. Usa o Centro Cultural como palco, ou como... Eu acho que da outra vez que a gente veio aqui, eu acho que foi até você comentou que o pessoal do próprio campo vem usar o Centro Cultural como vestiário, não sei o quê. Ou seja, já vai, né? Para mim, a relação do campo é muito boa. Principalmente quando você olha pela janela aqui, você vê uma coisa aberta, integrada, né? A rua é uma rua pequena, então não é tão conflitante assim com o espaço. Tem uma coisa também a gente faz programação infantil aqui, aí o pessoal tá jogando bola e as crianças estão aqui. Livres, assim. Elas entram, eu vou lá, e eles já sabem, vai lá, que lá vai ter alguma coisa pra você. Né? Não fica... Eu acho que é legal até falar uma coisa aqui, que o Fab Lab todo mundo sabe o que é, né? Todo mundo sabe? Bom. Eu não sei direito. Na verdade é um laboratório de fabricação digital que você tem, aparelhos de alta tecnologia, impressora 3D, corte a laser, e é pra gente, para as pessoas usarem como teste, para criar ideias, então fazer protótipo de peça, de um monte de coisa, e é gratuito. O material é gratuito, tudo é gratuito. E aqui a gente estava conversando com o Paulo, que é o rapaz que toma conta lá do Fab Lab, e ele falou que é o maior Fab Lab da cidade,
é esse aqui, gratuito e, não tem ninguém. Ou seja, tipo... hã? Só uma observação. A gente estudia comigo e a gente estudia arquitetura. E aí a gente está fazendo uma maquete que a gente vai dar uma ferramenta para identificar. E a gente tem atrás de vários sapatos para poder cortar a maquete a laser. Não tem horário lotado. Aí, ó, a aqui, gente ó. não tem acesso. Não, é aqui, ele falou, vai ter uma oficina hoje de impressão 3D e tem uma pessoa confirmada. E a gente fez. Cara, não, e, vocês vão entrar lá, você vai ver o nível que é o Fab Lab, é muito de Mas primeiro você tem que mundo. ter um projeto, alguma coisa para usar ou não? Você só marca Não, a hora e... não, a oficina eles ensinam, foi o que eu estava contando, ele ensina a mexer no programa 3D e você já imprime no mesmo dia. Ou você pode vir com um projeto seu, cadastrar o projeto como acadêmico e daí eu imprimir ou cortar laser, o que você quiser. E se for um projeto muito grande, que ele estava falando de TFG, essas coisas assim, você traz o material, porque senão a prefeitura vai começar a dar material de graça para uma pessoa só, acho que é meio injusto, né? Mas, vocês vão entrar lá, é impressionante, sério, eu não vi isso em nenhum outro lugar, assim. Eu já tinha ouvido falar. E o Fab Lab não é uma coisa originária do projeto, foi incorporado porque foi uma ação da gestão anterior da prefeitura que criou todos esses laboratórios de fabricação digital. E tem vários, tem na Vila Itororó, tem na Galeria Olido, então tem um monte nas áreas centrais, só que aqui ele tá falando, ninguém vem. Tipo, é muito longe e, sei lá, então quem é estudante vem pra cá, passa um sábado aqui. Mas por exemplo, vocês que não conseguiam, até dá para ver no sábado, E a porque gente está fez sempre a vazio, né? a gente entrega a maquete no dia 23, só depois do dia 6. Não tem problema. Vem aqui. E eu acho que tem outra coisa também que você comentou, que a biblioteca ela foi agora é uma biblioteca temática, né, dos direitos humanos, não sei o que, isso também não era do projeto. Não era assim. Era também? Era. Ela Quer passa explicar? É que tem um projeto da Coordenadoria de Bibliotecas, né, da CSMB, que é esse projeto das bibliotecas temáticas, né, por toda a cidade. E a nossa, ela recebeu a temática e recebeu um nome posteriormente, né, não foi logo de saída, por conta desse, enfim, é o tempo também do projeto das bibliotecas, né. Mas é muito legal ver uma coisa também, que a biblioteca passou por reforma depois da abertura, né? Ela tem uma reforma de mobiliário e os espaços ali da biblioteca. Mas é muito legal também ver de novo essa coisa da mudança da ocupação, né? É uma biblioteca temática em direitos humanos. A gente pensa sempre nesse tema, num tema mais denso, mais pesado, porque a gente sempre pensa na quebra dos direitos humanos e como falar sobre isso, né? Como falar sobre direitos que não estão sendo respeitados e os problemas todos quando você está numa periferia de uma cidade, de um centro urbano como São Paulo, você sempre vai falar de direitos humanos, você está falando de direitos que não estão sendo respeitados, né? E isso é um tema que é pesado, que é difícil de se trabalhar. Mas a biblioteca, assim como o Centro Cultural como um todo, a primeira ocupação foram as crianças. As crianças vieram ao espaço. As crianças romperam essa barreira de eu não sei se é pago ou não, de eu não sei se isso é um hospital, um centro cultural, uma escola. Para elas não teve isso. Quando abriu, vamos entrar lá e ver o que é. Né? O adulto já fica. Então eles começaram a vir no cinema e a gente criou, né, instituiu a sessão livre. Porque as crianças vinham, a gente ia ficar passando filme que eles não podiam entrar. Então tem uma sessão livre porque as crianças vinham no cinema todo final de semana. A biblioteca assim, o acervo que a gente tem infantil hoje, né, muito grande, porque a gente ainda recebe esses livros porque as crianças vêm. Se vocês descerem agora, que vocês chegaram cedo, ainda estava tudo acordando, né, o bairro está acordando. Agora já vai ter uma circulação maior. As crianças estão lá, estão lendo, estão brincando. Então essa reforma posterior, o mobiliário, você fala, nossa, a biblioteca de direitos humanos, ela é toda fofinha, né, toda colorida, tem o espaço de contação de história. Esse é um dos direitos que a gente tem que garantir também, né? A gente tem que pensar nos direitos da infância, também tem que pensar nesses espaços que as crianças têm que ocupar. E essa é
é uma modificação que é muito bacana. Eu não sei se já tinha sido pensado esses espaços todos de criança, né, os espaços infantis e espaços de convívio para as crianças aqui, mas a gente tem isso em mente o tempo todo na programação, até quando a gente começou a modificar as ocupações no entre, que a gente percebe que a obra ela tem muito entre, né? Tem um vão, é tudo muito aberto, tudo muito disposto, mas a gente ainda não tinha os espaços de convivência. Então, poxa, tem esse espaço aqui incrível, mas não tem cadeiras, não tem mesa, não tem um espaço para sentar e estudar. Então a gente foi, né, aos poucos tateando isso e ocupando, né? Então a gente vê, que nem para criança, lá em cima tem um parque, tem a caixa de areia, mas só tem um brinquedo na caixa de areia. Então vem o pessoal do PIA e fala, mas então vamos fazer uma oficina com um pneu e a gente fazer alguns brinquedos, fazer um pneu colorido, colocar lá e tal. Pô, vamos, né? Então vamos fazer essas intervenções também no espaço. Então eu não sei, até passar essa pergunta, eu não sei como é que foi pensado para essas áreas de convivência, assim, né? Que não é a sala, não é o parque, não é cinema, não é teatro, né? Como que foi isso? Olha, eu diria que não houve um projeto tão detalhado nisso, né? Havia uma ideia um pouco de vamos ver o que acontece, deixa acontecer e vamos adaptando, vamos correndo atrás, né? Isso aconteceu em outros equipamentos da prefeitura também. O pessoal lá do Centro da Juventude, lá da Zona Norte, eles também abriram o Centro da Juventude e não sabiam como atrair a população. Era a época da Copa do Mundo, eles alugaram um monte de telão e puseram passando o jogo de futebol. Foi o jeito de atrair o pessoal, né? Então, eu acho que o edifício permite várias ocupações diferentes, né? Eu acho que aí, um pouco isso que você está dizendo, isso vai acontecendo no tempo, né? Eu acho que essa história que nós estamos falando da criança, né? Porque para a gente o acesso ao equipamento cultural é uma coisa banal, talvez, né? Mas talvez, né, essa criança que vem aqui na biblioteca aprender balé, não sei o quê, é ela que vai, daqui a alguns poucos anos, estar usando isso daqui mais direto, né? Sem nenhuma barreira, sem nenhum preconceito, né? Então acho que tem isso mesmo. O problema da necessidade de um investimento significativo para você manter uma programação intensa e essa questão das pessoas irem se apropriando, né? Eu acho muito curioso esse negócio da apropriação, é uma coisa que a gente discutiu muito. A gente faz esse centro cultural. E aí, a gente gradeia ou não põe grade ou não põe grade, né? Então, põe, não põe, não, tem que pôr. Aí você diz, não vamos pôr. Aí no dia seguinte está lá no jornal. Depredaram não sei quantos, não sei o quê. Pô, então temos que pôr, né? Foi bem nesse sentido. A gente disse assim, não vamos pôr, vamos ver o que acontece, né? E aí é curioso. Quer dizer, eu acho que o fato dele estar inteiro, né? Tem um probleminha aqui, outro ali, mas no geral ele está íntegro, né? Também é significativo, né? Acho que também mostra um certo respeito pelo equipamento como uma coisa que tem algum significado na vida das pessoas aqui. Acho que isso expressa um pouco isso daí. Eu tenho agora uma questão mais técnica do projeto. Bom, primeiro a implantação dele, né? Eu não sei, vocês andaram aqui no prédio, não sei qual a impressão que vocês tiveram, mas eu acho que uma das coisas mais poéticas que tem quando você está subindo a rampa é você ir enquadrando a cidade de Tiradentes, os bairros em volta, nesse vazio todo, tanto aqui, né, no andar de cima, que você vê uma coisa mais com os conjuntos habitacionais e tal, e do outro lado uma autoconstrução. Eu acho que esse contraste é extremamente... ele diz muita coisa sobre a cidade e sobre até essa coisa que a gente estava falando das pessoas não se sentirem à vontade de entrar porque acham que é, sei lá, maior do que elas, a questão da autoestima que você estava falando, né? Eu acho que, não sei, essas janelas, né, para essa realidade da cidade
Você tinha isso já em vista, quando você desenhou, quando você colocou esses dois blocos paralelos. Como foi a implantação? Bom, tem uma questão da topografia que você falou também. Como foi essa concepção, Zico? Vendo mais a questão da implantação, acho que tem um momento do acesso, acho que esse é o mais importante, né? Que é de conformar aquele lugar que tem a biblioteca de um lado, o cinema do outro, né? Esse centro de memória que eu estava falando de início, também participando desse lugar de chegada, né? E um lugar que você entra, né? Era curioso aquela hora que a gente estava ali embaixo, a turma, né, um pouco mais alto do que o nível da rua, assistindo o jogo de futebol do outro lado, né? Acho que a ideia era bem essa, né? Era que fosse um espaço convidativo e que, né, o morador eventualmente usasse só aquela praça como um prolongamento da rua, mesmo que não usasse o edifício, tinha esse contato, teria notícia da programação, né? Esse tipo de coisa. Depois, ainda em relação à implantação, nesse aspecto que você fala, né? Aquelas janelas ali são muito claras, né? A gente tinha muita dúvida, é um lugar de exposição. Um lugar de exposição, hoje em dia, de uma forma geral, é um lugar mais fechado, né? Quase um lugar, quase um espaço de um teatro, né? E põe a janela, não põe a janela, né? Mas a gente, então, pôs essa janela muito na linha do que você está dizendo, né? Eu estou aqui dentro de um lugar mais voltado para ele mesmo, mas a presença do bairro está o tempo todo, de alguma forma, mandando uma notícia. Olha eu aqui, né? Ainda em relação à implantação, essa área do campo de futebol que nós vimos ali na entrada, ela é uma várzea de um rio, né? Logo depois do campo de futebol passa um córrego e havia a ideia também que esse daqui fosse um equipamento de um parque linear, né? Fosse um momento do parque linear, aí essa praça que se relaciona com o campo de futebol, né? Então tinha a ideia da inserção urbana numa escala maior do bairro que passava por isso daí, né? E aí, ainda em relação à implantação, um pouco me repetindo, mas a questão do acesso, né? Que esse caminhar, essa possibilidade de eu acessar o prédio fosse algo que eu não sentisse, né? Puxa vida, agora tem que subir 12 metros, né? Agora tem que chegar. Então, que fosse uma coisa, fosse um passeio onde aparecessem as atividades que o centro oferecia. E lá em cima, então, essa área verde com essa característica, inclusive com essa questão ambiental que eu estou falando, né? Do córrego, né? De um pequeno bosquezinho ali mantido, então poderiam ter atividades relacionadas à discussão ambiental e tal, que se apropriassem disso daí também, né? De alguma forma isso acontece, né? Tive notícia de alguns rolezinhos, né? Fiquei muito contente, porque teve um tempo anterior ao que você está falando, que o centro não abria, ele não tinha programação, não tinha dinheiro para programação, e houve uma pressão, principalmente da molecada, né? Dos jovens que ocupam essa área verde aqui, para que houvesse destinação de verba para o centro, né? Que houvesse programação e tal. Houve uma pressão nesse sentido. Quando eu li essas notícias na internet, eu fiquei muito contente. Falei, puxa vida, né? Então está funcionando como a gente pensou. Uma coisa está contaminando, no bom sentido, a outra. Só uma coisinha da implantação. Havia então a presença, como eu falei a vocês, dos franceses aqui, constantemente. Volta e meia eu tive que parar de fazer tudo que eu estava fazendo e vim aqui acompanhar o francês que vinha aqui visitar e tal. E havia a ideia de que se fizesse um apartamento aqui dentro do Centro Cultural para receber, eventualmente, pesquisadores, artistas franceses,
em especial os franceses, que eram quem estava, de alguma forma, ajudando na construção. E aí, né, eu tive grandes divergências com quem dizia assim, o cara não tem que ficar hospedado no centro cultural, né? Aluga um apartamento ali do lado, né? É uma forma de a gente né, se relacionar com a cidade de um outro jeito. Então, legal, né? Bota o francês ali naquele apartamento, tá ótimo, ele atravessa a rua, tá aqui, né? Então, essas coisas são curiosas e remetem também um pouco ao que a gente está falando. A turma da Zona Sul vem fazer maquete em Cidade de Tiradentes na contramão, né? Acho isso muito curioso, né? Isso que a Tiara está chamando a atenção, né? De ser uma referência para a cidade, as pessoas virem aqui, né? Ele ter essa possibilidade. Então, eu acho que essas questões fazem parte também dessa relação, né, urbana do sítio e tal. Ele tem um contraste muito grande, né, quando você está lá de fora. Quando você tava, a gente que chegou de ônibus, não sei o que vocês viram, você faz a curva do ônibus, você já começa a ver um negócio gigante, branco, né? Não sei, a escolha da cor para mim também é uma coisa que é meio simbólica. Eu não sei porque a cor do bairro não é o branco, é uma cor de tijolo, né, terra, enfim. E daí tem esse contraste de, né, quase que, tipo, ó, estamos aqui, a gente quer aparecer, sabe? Você pensou em ter outra cor em algum momento ou não? Ou sempre foi o Calil pediu o branco? Não, a gente estudou outras cores. Isso daí foi mais na parte final do projeto, né? Acho que legal que o Marco botou no caderninho toda a equipe, né? Então, eu e a Lara coordenamos o projeto, iniciamos ele e tal. Não tivemos o tempo todo fazendo o projeto, mas ele teve a contribuição do escritório do Pablo e do Eduardo Ferroni e do Omar Dalanque também. Então, essa questão da cor foi mais uma discussão final, que era o Omar que estava trabalhando com a gente. E havia, isso que a Tiara falou, e até estava pensando em dizer a ela também, que há um estudo muito interessante feito pelo Marco Cartu, do nome, né, dessa parede branca, tem o nome do centro cultural, tem um logotipo muito bonito desenhado pelo Marco Cartu e muito colorido, né, meio assim, africano até, e que ele tomaria grande parte dessa parede que é toda branca. Ela funcionava meio como um suporte desse, meio parecendo uma pichação ao mesmo tempo, né? Parecendo isso. E isso não foi feito até agora, vou ter que passar esse projeto, é bom vocês terem guardado aí, talvez vocês não tenham. Mas eu acho que esse edifício que se destaca tem também uma intenção, né? Eu tive o privilégio de, durante o tempo que eu trabalhei na prefeitura, um certo período ter trabalhado com uma arquiteta que talvez vocês tenham ouvido falar, mas muitos talvez não tenham ouvido falar, que era Mayumi Watanabe. Era uma arquiteta que foi uma pessoa muito importante na geração de 70, de 80, faleceu num acidente, foi atropelada, morreu numa hora que ela estava talvez no auge da sua atuação, e ela foi diretora do Departamento de Edificações da Prefeitura um tempo que eu estava lá nesse edifício. E ela chegou, né, ela era uma pessoa fundamentalmente ligada à universidade, ela tinha sido professora na Universidade de Brasília, depois em São Carlos e tal, e de atuação profissional como arquiteta e educadora, e de repente ela entrou no serviço público e foi até cômico assim, o choque que foi ela chegar na repartição pública, né? E a Mayumi, no primeiro ato, quando ela foi designada a ser diretora desse departamento de edificações, foi um texto que ela fez muito bonito. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? A luta de classes finalmente chegou na prefeitura, né? E nesse texto ela falava isso daí, ela falava, olha, os nossos equipamentos, eles têm que ser o máximo, né? A gente tem que dar para esse moleque, assim, a melhor condição. Ele tem que se orgulhar do equipamento, né? Ele tem que se distinguir da vida que ele leva, que é uma vida com menos recursos, uma vida
mais pobre de possibilidades, né? Então o nosso equipamento a gente não tem que fazer por menos, né? É evidente que esse discurso dela ia contrário a muita coisa que dizia, não, nós vamos fazer uma escola num bairro pobre, vamos fazer uma escola pobrezinha, senão eles vão destruir a escola, né? Não, deixa uma arquitetura melhor para uma outra situação. Então eu acho que ele carrega isso também, de educar esse sujeito de que ele merece isso daqui, né? E que a cidade para ele deve ser diferente da cidade dele. Deve conter a cidade dele, é evidente, deve conter ele. Mas ele, talvez o nome da formação esteja presente aí também. Ele também forma um cidadão, né? Ele mostra uma outra possibilidade de uma outra cidade. Então, nunca nos assustou muito o fato dele se distinguir, né? Pelo contrário, então. Quer dizer, nessa cidade heterogênea era bom ter um negócio também que fosse diferente. Mas é um ato político também, né? Claro. A presença do secretário vir aqui falar que ele inaugurou uma obra, eu acho que carrega todo esse outro aspecto, né? Que, bom, enfim, não sei, ele é super fotogênico, vem na inauguração, tem aquela coisa, estamos fazendo algo pela cidade de Tiradentes. Aí é uma visão mais crítica minha, mas sim, que a gente vê isso espalhado pela cidade inteira, né? A obra é um momento de aparecer que é muito maior do que você fazer uma obra de infraestrutura como a cidade de Tiradentes realmente precisa, talvez tanto quanto um centro de formação cultural, né? Então, não sei, ter essa provocação. Legal. Acho que isso, vou até contar um episódio aqui. Está registrado, mas o que eu vou contar é verdade. Vai ficar registrado. Mas, então, essa história que nós estamos dizendo, né? Da cidade de Tiradentes está presente aqui dentro, né? Apesar de ser um outro ambiente, mas ela está presente, né? Então, o Centro Cultural estava para ser inaugurado, faltavam uns 2 meses, e houve uma visita, a visita para a inauguração, né? Vamos ver como é que, né, vamos fazer essa inauguração para não ter uma mancada muito grande. Então, eu vim com o prefeito, né? O prefeito percorrendo. Aí eu lembro que a gente parou no descanso da rampa ali, né? E tem aquela puta visão da cidade de Tiradentes. Aí o Kassab olhou ali e chamou o subprefeito, né? Ô, fulano, vem aqui, né? E eu estava do lado, foi inevitável ouvir. Tá vendo aquela comunidade ali, né? Então tem uma comunidade claramente ali, que aparece em todo lado. Até a inauguração, você tira essa turma daí, né? Eu só vendo a cara do subprefeito, como é que ele ia tirar, né? Evidente que ele deve dizer, não vou tirar porra nenhuma, né? Fala, não, tá bom, né, senhor? Mas eu vi a cara dele que ele não ia tirar, evidentemente, fazia 2 meses para inaugurar. Mas o que eu quero dizer com isso é que, evidentemente, esse discurso não era unânime, né? Essa outra visão, né, de que vamos dar uma ajeitada nessa paisagem aqui, gente, né? Vamos deixar ela mais bonitinha para a gente inaugurar. Aqui vem o fotógrafo, vai fotografar esse negócio. Né? Parece que essa cidade tem coisas precárias, né? Podemos dar essa impressão. Então, eu acho que ilustra um pouco essa questão. Né? Bastante, né? Acho que não é um pouco, não, né? E... Bom, não sei, vamos abrir para a pergunta de vocês, daí a gente dá uma volta, porque tem bastante coisa para ver, eu acho que é até legal. Eu só vou fazer uma última observação, porque teve, na época da Bienal de Arquitetura, da 10ª Bienal de Arquitetura, teve, enfim, é uma coisa para a gente conversar, teve um projeto de um coletivo do Equador, o Alborg, com um coletivo daqui de São Paulo, que fazia parte eu não lembro como é que chamava, modos de fazer, modos de não sei o que, tinha umas oficinas. E essa particularmente aconteceu uma aqui atrás, no terreno de trás aqui, que tinha um córrego que dividia o centro com o bairro de trás. Que eu não lembro o nome, Rio das Garças. Cachoeira das Garças. E daí as pessoas tinham que dar uma volta gigantesca para sair do bairro e chegar no Centro de Formação Cultural. Então eles fizeram uma análise, os coletivos e tal, e viram que se eles construíssem uma ponte, eles facilitariam
o acesso das pessoas ao centro de formação, que é uma análise muito bacana de ser feita com um tempo curto da Bienal e tal. Daí eles construíram uma ponte, né, e a galera ficava falando da ponte, a Úrsula que trabalha comigo participou, falou da ponte, cara, daí eu vim aqui com a Tiara, eu falei, Tiara, deixa eu ver essa ponte, pelo amor de Deus, né. Daí a gente desceu para ver a ponte, gente, vocês vão ter a própria opinião, vão formar a própria opinião, mas o que eu achei engraçado é que foi de fato feita uma iniciativa pensada para a Bienal, só que foi feita e foi largada, entendeu? Não foi uma coisa acompanhada e, enfim, hoje em dia já construíram casa em cima do córrego, vocês vão ver, e a Bienal foi em 2014. Então acho que assim, é legal ver isso também, essa coisa da Bienal, da gente vir de fora, sabe, o pessoal do Equador, vem galera do coletivo da Zona Oeste de São Paulo, sei lá, pensa um negócio, faz e vai embora, sabe? Eu acho que é meio quase predatório também, né, a gente pensar que isso é uma reflexão, não sei, eu acho que é uma coisa que talvez me incomode mais do que incomoda outras pessoas, assim, mas acho que é legal a gente ver lá depois a ponte, a gente anda lá. A gente tem uma coisa também nisso que é o tempo de escuta, né? A gente passa por isso aqui não só com relação, né, a chegar mesmo na comunidade para ver, o que vocês estão precisando, porque teve essa escuta, né? A ponte ali ia ser muito legal pra gente, tá? Mas a gente passa por muito isso aqui nos processos artísticos também, né? O artista que vem de lá e fazer uma residência, fala, mas qual é o tempo que você precisa de escuta para você sentir o que é estar ali, né? Para você fazer parte. Não é, sei lá, coisa... Jamac, na Zona Sul, tá há quantos anos lá? A Mônica se mudou para lá, eu vou morar aqui para fazer parte, porque eu chegar aqui, passar 2 meses ouvindo, você não consegue ter a mesma pouco, dimensão, é pouco, continua sendo vir de fora, né, a coisa funciona diferente, assim. Aquele dia a gente conversou muito conversou isso, porque eu tava com um amigo ainda, mais na crítica. Isso, estando lá na ponte, vocês percebem até as soluções que os moradores encontraram. Mas, poxa, isso daqui não vou dar spoiler, né? Vocês têm que ver a ponte. Vai te ver a ponte. Mas é lá. uma coisa assim, nossa, aqui uma criança pode cair, então vamos passar uma tábua aqui. Então você vê o projeto, você vê o desenho do projeto, vocês vão acessar, na internet tem tudo. Você vê o desenho do projeto, você vê ali um pouco do projeto da ponte e a ponte que os moradores deram solução. Que pra mim é curioso, pra mim o mais curioso é ver as fotos da época da Bienal, aquele monte de gente, nossa, tá. E daí ver hoje em dia, sabe? E ainda mais hoje em dia que tem Facebook, Instagram, todo mundo postando, viemos nessa, porque, sei lá, acho que tem as coisas de achar descolado vir fazer alguma coisa na periferia, sabe? Tipo, pelo contrário, não é descolado, é uma necessidade, é uma coisa que você, às vezes não é nem legal sair divulgando, é pra você se envolver de verdade, enfim. É uma questão crítica aí em relação à Bienal, que eu acho que foi válido, eu não acho que a iniciativa... Até a gente está tendo essa discussão porque as coisas foram realizadas, né? Então, enfim. Isso também é legal, confrontar os aqui, né? Projeto original. Mas é uma coisa legal também de discutir a relação das comunidades, porque olhando o projeto, assim, já executado, né, estando no espaço, dá uma sensação, e isso a gente ouve também da população, dá uma sensação de que a porta de entrada é a Vila Yolanda e o Barro Branco, o Sítio Conceição, que são, né, os bairros aqui em cima, estão entrando pelos fundos, né, quando eles entram pelo parque. E aí essa ideia também da Bienal na ponte foi uma escuta também com a população, a gente quer a ponte porque assim, eles estão morando ali, na cara do gol, e não existe uma entrada ali para eles. Eles passam por um barranco, né, porque a área que é essa área de preservação, então eles têm que passar, criar uma escadinha também. Foi acabado também o projeto, né? Ali foi deixado um espaço, assim, vamos deixar o portão ali fica aberto, né? Justamente porque se percebeu, a gente está passando um gradil na cara das pessoas, é como se ele estivesse fechando a porta na cara de vocês, né? Então parou o gradil ali, né? Quando foi feito. E daí, mas para eles tem essa sensação, né? Eles trazem muito isso, a gente está entrando pelos fundos do Centro Cultural. Como é que foi isso também? Alguma coisa de execução? Não, houve a ideia de fazer uma ponte, é tão óbvio, né? Houve a ideia de fazer a ponte e aquilo ali sempre foi uma dificuldade. Mas havia a ideia
que a gente achava interessante que as pessoas entrassem pelo parque, né? Tanto que né, a entrada de lá para cá é também um acesso de grande porte, não é uma portinha, né, que eu bato para entrar, não tem nem porta, né? A ideia é que o parque entre dentro do edifício. Então a gente imaginava que pudesse ter essa relação. Mas ali tinha um negócio difícil de encontrar, de resolver na prefeitura, que é uma ocupação não oficial, irregular. A prefeitura não pode fazer uma obra ali, não poderia, não sei como é que está hoje em dia. Então a gente ficava de mãos atadas, né? Aquilo ali é uma invasão. Como é que a prefeitura vai chegar lá, vai botar uma rua, botar uma ponte, entendeu? Então ficou uma coisa insolúvel. Mas você fique à vontade de falar não é o pecado original, o projeto original, eu não acho que é. Né? Eu acho que ele se transforma mesmo. Né? E acho que, evidentemente, muitas das coisas que nós pensamos podiam estar erradas. Óbvio. Né? Eu acho que o edifício tem que ser um suporte para a história se adaptar do modo que ela quiser. Eu acho que ele tem essa possibilidade. Né? Agora, que as coisas não aconteceram exatamente como estão, eu acho absolutamente dentro do esperado. E se for pensar, a entrada pelo parque é uma baita de uma entrada também. Pois é, né? É que não legal, foi executada a escadaria, a maquete tem, né? Você vê na maquete as coisas lá e tal. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, falar, comentar. Bom. Como é a prefeitura dá um orçamento e você desenhou basado nesse orçamento? Como é essa parte? Por exemplo, vamos fazer um centro cultural. Aí, como sabe a extensão do projeto, tudo isso? Como é? São histórias nesses tempos bicudos que a gente vive. Tomar cuidado com tudo ficando registrado. Aproveita que tá trocando chip. Está trocando chip. Bom, isso havia uma perspectiva de quanto deveria ser gasto e tal, né? Eu acredito que tudo que foi, tudo não, mas a maior parte das coisas que foram feitas pela Secretaria de Cultura naquele tempo, porque foram muitas coisas, né? A obra, por exemplo, da Praça das Artes que eu estou falando a você, foi uma obra que usou muitos recursos. Naquela época também, o Teatro Municipal, foi o centenário do Teatro Municipal. O Teatro Municipal foi restaurado. A quantidade de coisas que foram feitas, a virada cultural que não existia, né? Então, todo esse orçamento era muito além do orçamento que se praticava em relação à Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura parece que tinha 1% do orçamento que era distribuído entre todas as secretarias. Então, a iniciativa do Calil foi muito interessante. Na história do Brasil está cheio disso. O cara, ele tinha um dinheiro que era desse tamanho, mas aí ele chegava lá e dizia assim, olha, eu quero fazer esse negócio na cidade de Tiradentes, quero fazer isso, quero fazer aquilo, né? E você entusiasmava as outras pessoas, puxa, que legal, vamos fazer, então vamos arrumar dinheiro para fazer, né? Então sempre teve por trás essa questão, né, de não vamos só pensar com aquela verba. Porque se a gente fosse pensar assim, jamais a Secretaria de Cultura teria feito um equipamento desse daqui, como vários outros, né? Claro. E houve, né? Foi feito o projeto, foi feito o orçamento. Eu sei que um dia fechou, né? A obra acabou, então quanto foi gasto na obra? Sei lá quanto foi. Foi gasto X. Eu digo assim, caramba, que coisa, né? A gente tinha orçado isso e foi... Não me lembro quanto foi, 30% a mais, cara. Puxa vida, como é que foi acontecer um negócio desse? E a gente teve uma série de situações, quando a obra caminhava do meio para o fim, chegou a notícia seguinte, vai ter que cortar um monte de coisas da obra aqui, porque o dinheiro não vai dar. Puta, é terrível isso.
Então, se vocês vão ali no lugar que estava destinado ao bar, vocês vão ver que o peitoril é muito alto. Aquilo lá, o peitoril era baixo, né? Você ficava praticamente olhando o bairro inteiro, não tinha nem peitoril ali. Então, uma série de pequenas coisas a gente acabou perdendo, né? Fizemos o possível para manter o espírito principal, mas houveram uma série de interferências difíceis de lidar, né? Que também não é tão incomum nas obras públicas. Bom, mas aí aí eu fui chorar as pitangas lá para o chefe de gabinete, falei, pô, aí saiu, ele falou, o quê? 30%? Mas que você está de brincadeira? Isso é muito pouco, não é assim que acontece. Normalmente dobra o preço da obra. Como que é? Né? Tem alguma coisa esquisita nessa obra aqui. Então, teve esses dois lados, né? De uma conquista, de uma verba para se fazer isso. Então, entusiasmar as pessoas, né? Acho que o gestor público que possui essa capacidade, isso é muito importante, né? Ele passar uma vontade, um entusiasmo dentro de uma estrutura pública que é um paquiderme dormindo, você tem que empurrar aquilo para aí, né? Então isso é muito importante. E teve uma questão também né, desse custo final da obra, que ficou pelo menos dentro do que se previu, né? E dentro de uma margem, digamos assim, razoável, né? O que era para contar mais complicado, eu não conto mesmo.